paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor André Santos. Tenho uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Nós sabemos bem que antes de Saul ser rei, Samuel, ele fazia o papel de rei, profeta e sacerdote. Ele era 3 em 1. O povo pediu para Deus um rei igual às outras nações tinha. Samuel consultou a Deus e Deus o permitiu. E Deus conduziu Samuel para ungir Saul como rei. A Bíblia diz que Saul, ele era belo, bonito, formoso, alto, e Deus pediu que Samuel ungisse Saul como rei. E Deus deu essa incumbência para Samuel, e Samuel foi, executou, porque Samuel sempre foi um homem de Deus e executando todos os projetos de Deus que Deus colocava para ele fazer. Depois de muito tempo, meus irmãos, Deus rejeitou Saul como rei. Tantas coisas que aconteceu, a soberba subiu ao coração de Saul. Saul não queria mais fazer a vontade de Deus, ele queria fazer a vontade dele. A glória, ele estava pegando a glória para ele. Deus fala com Samuel para ir até a casa de Jessé, que dentre os filhos de Jessé ele tinha provido de um rei. Meus irmãos, eu fico observando essa palavra, a oportunidade que Saul teve para ser o melhor rei, para ser um excelente rei. Quando nós, como pastores, estamos à frente da obra, nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós não podemos fazer a nossa vontade. Por isso, meus irmãos, que hoje Deus tem rejeitado muitos pastores. Deus tem rejeitado muitos pastores, não só no Brasil, mas Deus tem rejeitado muitos pastores no mundo. Vai chegando uma época da vida deles que eles querem fazer a sua vontade e não fazer a vontade de Deus. E Deus, ele coloca o homem na frente da obra para fazer a vontade de Deus, a vontade dele e não do homem. Saul foi colocado como rei, foi aprovado como rei, mas quando ele começou a fazer a vontade dele mesmo, Deus o rejeitou. Depois que Deus rejeitou Saul, Saul ficou muito tempo ainda como rei. Os irmãos conhecem a história. Tinha um espírito imundo, maligno, que se apoderava da vida de Saul. Olha isso, para alguém que está na frente, para alguém que está representando Deus. Meus irmãos, Saul foi rejeitado por Deus. Deus pede para Samuel descer lá na casa de Jessé, porque no meio dos filhos tinha um que ia ser ungido rei. No versículo 13 diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos,
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Deus pediu que Samuel ungisse a Davi como rei. Quando ele chegou no meio dos filhos de Jessé, ainda ele estava indo também segundo o coração dele, a aparência. E Deus falou para ele: não olhe para a aparência, olhe para o coração. Deus falou para Samuel: o homem vê por fora, eu vejo por dentro. Meus irmãos, como é bom obedecer ao nosso Deus. Obedecer. Dali em diante, Davi começou a sofrer. Davi teve muitas oportunidades para ser, na hora que eles estavam ali, para eles já entrar como rei. Mas ele honrou Saul. Honrou Saul. Os irmãos conhecem a história que Davi chegou no acampamento e o gigante estava afrontando a Deus. Davi tomou a frente, derrotou o gigante, casou com a filha de Saul, mas a perseguição continuou. Eu quero chamar a sua atenção agora, você que é pastor como eu, você que está na liderança de uma igreja, continue fazendo a obra do Senhor do jeito que Ele mandou. Continue fazendo a obra do Senhor do jeito que Ele determinou para ser feita. Porque hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas que parece que é dono da igreja. Tem pastor que parece que é dono da igreja. A igreja não é mais de Deus, não, é do pastor. Mas quem morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados foi Jesus Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. Assim como rejeitou Saul, se não fazer a vontade de Deus, Deus também pode te rejeitar. E as consequências daquilo que Deus rejeita é feia, é triste, é terrível. Faça o que Deus colocou para fazer na frente da igreja. Pastoreie a igreja com carinho, com amor. Quando o seu pastor superior chegar para colocar você para ir para outra congregação, vai. Seja obediente. O púlpito não é do pastor. O microfone não é do pastor. A igreja não é do pastor. A igreja é de Deus. A igreja é do Senhor Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Eu faço votos que nenhum dos pastores sejam rejeitados. Só que hoje nós conhecemos muitos casos de pastores que não quer saber mais de fazer a vontade de Deus, quer fazer a vontade dele. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pecava e se arrependia, pedia perdão, chorava, se humilhava, conversava com Deus. Oh, meus irmãos, quantas pessoas que são líderes e estão em cima dos púlpitos em pecado, não confessa porque tem medo de perder a oportunidade de continuar sendo pastor. É melhor confessar do que continuar como pastor sendo rejeitado por Deus e ir para o inferno. Deus coloca o pastor na frente da igreja. Deus coloca o pastor como líder para pastorear. O pastor, ele tem que dar comida para as ovelhas. O pastor, ele tem que aconselhar as ovelhas. O pastor, ele tem que sentir a dor das ovelhas, tirar o carrapicho das ovelhas.
Hoje a gente não se vê mais isso em muitas igrejas. Na igreja que eu congrego é uma bênção, o pastor da nossa igreja é um homem de Deus. Mas, meus irmãos, atenta para isso. Atenta para isso. A Bíblia está aí para todos lerem. Nós não precisamos fazer a vontade do homem. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não estou pedindo você para sair da sua igreja, não. Eu estou pedindo você para fazer a vontade de Deus. Porque tem muitos líderes que acham que a igreja é deles. E quando eles acham que a igreja é deles, Deus se retira. Deus não está mais presente na vida dele. Porque Deus colocou como líder e não como dono. Jesus é que é o dono da igreja. Davi foi aprovado. Davi foi segundo o coração de Deus até a morte. Que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos ser obedientes ao Senhor naquilo que Deus tem colocado para fazer na frente da obra. Eu quero orar por você, querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus, venha abençoar, meu Deus, a vida de cada pastor. Venha abençoar, Senhor, a vida de cada membro. Oh, Deus querido e amado, que nós possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, fazer o que está na Tua palavra, Senhor. Não a nossa vontade, mas a Tua, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia dos pastores, das ovelhas, de todos nós, Senhor. Que nós possamos permanecer firmes na Tua presença, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.